Amém e amém. Muito bem. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Nessa noite eu quero falar um pouquinho sobre a deidade do nosso Senhor Jesus Cristo. A deidade do Senhor Jesus, sendo Ele Deus. A deidade do Senhor Jesus. Ou seja, a sua divindade, sua deidade. Tudo que envolve Deus, deidade de Jesus Cristo. 1 Timóteo 3,16 está escrito assim: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Vamos orar. Senhor, aqui temos uma porção da Tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai, com Tua palavra, com Tua revelação. Somente o Senhor para nos ajudar. Somente o Senhor para abrir nossos entendimentos. Somente o Senhor para dar revelação às pessoas. Somente o Senhor para tirar todo o embaraço na mente. Somente o Senhor para levantar aquele que está totalmente equivocado, embaraçado na sua mente doutrinária. Ó Deus, porque a Tua palavra, Senhor, ela nos liberta, conhecendo a verdade. E a verdade é para isso. A verdade vem para nos libertar. Abençoe cada irmão e irmã, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Os irmãos podem sentar. Hoje é 18 de abril de 2017, né? Como o tempo está passando. Parece que 1º de janeiro foi ontem. Nós já estamos entrando no final do quarto mês já, né? Muito bem. Esse mês de abril para mês de maio, nós fazemos mais um ano de ministério. Mais um ano no ministério. São 16 anos como ministro, como pastor. 16 anos como ministro. E graças a Deus que até aqui o Senhor tem nos ajudado, né? Com tantas dificuldades, com tantas lutas. Também nós não podemos dizer das grandes bênçãos que Deus tem dado para nós. Não podemos esquecer das grandes bênçãos, das grandes maravilhas, do que Deus tem feito no decorrer deste tempo. Mediante a isso, o nosso irmão, querido pastor Luiz Mendes, ele mandou uma mensagem para a igreja e eu queria que os irmãos a ouvissem. A todos os irmãos que estão sob os doutos cuidados pastorais do ministério do pastor Vanderlei, a todos os ouvintes do seu programa, eu quero deixar uma mensagem de reconhecimento ao ministério arrojado, intrépido desse homem de Deus. Pastor Vanderlei tem sido aquele obreiro acerca do qual Paulo menciona na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. O obreiro aprovado e que maneja bem a espada da verdade. Homem
dinâmico, trabalhador, denunciador das coisas erradas. É um ministério apologético. Para quem não sabe, apologia é defesa, é defender uma tese. E o pastor Vanderlei é um apologeta da mensagem, defendendo a sua originalidade, a sua pureza, combatendo ismos extremos, discordando com determinadas coisas, às vezes até mesmo tratando-se de ministros que estão no nosso companheirismo, porque o povo tem um conceito errado. Eu não vou generalizar. Tem gente que pensa que quando você discorda de um ministro, você está desrespeitando ele. E não é assim. Às vezes há ministros de projeção e o povo pensa que os mesmos são blindados, infalíveis. Não pode se falar nada discordando acerca deles, que já vem a interrogação. Você está falando contra o fulano, é? Nós não estamos falando contra ministros. Nós discordamos de determinadas atitudes. Discordar não é desrespeitar. E o pastor Vanderlei tem sido um homem defensor, arrojado, um ardor evangelístico, que completa 16 anos de ministério. Parabéns, pastor Vanderlei. Siga em frente com a tua cabeça levantada, com dignidade, com honradez de homem de Deus, que nada venha lhe abater, que nada venha lhe desanimar, e que o irmão cumpra fielmente o ministério que Deus confiou em suas mãos. Receba o meu fraternal abraço, o meu reconhecimento ao teu ministério. Nós estamos precisando de homens ousados, intrépidos, homens que fazem a diferença, homens que não estejam envolvidos com a mesmice, com o comodismo, subservientes, homens que têm a sua personalidade própria, que defendem os princípios bíblicos nos quais eles estão arraigados. Homens que não têm a palavra de nenhum homem como infalível, e sim a palavra de Deus. Pois o próprio irmão Branham disse que nós temos que ficar com assim diz o Senhor da Bíblia. Deus te abençoe, companheiro. Essas palavras são dirigidas por parte do vosso humilde servo, meus queridos irmãos e irmãs, pastor Luiz Mendes. Amém. Pastor Luiz Mendes tem sempre reconhecido o nosso ministério já em várias situações, né? E tem sempre também, a gente tem sempre também tentado ajudar da maneira possível, né? Mesmo de longe, não estando no púlpito, pregando para a igreja, mas ajudando em formas de estudos, de impressões, escritas, nas quais eu sempre faço e sempre publico, né? E muitas publicações minhas têm ajudado ele muito, como ele disse outras vezes, os irmãos já viram, em vários estudos nas quais ele mesmo toma e passa isso para a igreja. Deus abençoe, pastor Luiz Mendes, né? Deus abençoe. Muito bem. Eu quero dar um tema. Como a revelação me mostra que Deus nasceu e como a revelação me mostra que ele nunca nasceu.
E como a revelação me mostra que Deus morreu, e como a revelação me mostra que Deus não pode morrer. Esta é a mensagem desta noite. Vejam bem, quero que os irmãos prestem bem atenção nisso aqui. É claro que muitas pessoas, e por que não a gente mesmo, né? Houve um tempo que nós também estava um pouco embaraçoso, isso há algum tempo atrás, embaraçoso quanto ao tema, quanto ao assunto da deidade. Mas pela graça de Deus, nós temos isso bem posicionado agora. Nós temos isso bem alinhado, né? Glória a Deus por isso. E a revelação da deidade, ela não precisa de esforço mental, ela não precisa de esforço de seminário, de universidade. O entendimento da revelação sobre a deidade, ela não depende de nós termos uma conjuntura de livros para poder comparar uma coisa com outra coisa para chegar numa coisa. A revelação da deidade, ou a revelação de Deus mesmo, de si mesmo, depende da revelação de Jesus Cristo, dado a nós, dado à igreja, por uma revelação. Essa revelação, disse Jesus Cristo, através do ministério do apóstolo São Paulo, ele disse que esse dom não vem de nós, não vem de você. Isto quer dizer, não brota de você, mas brota ou vem do Pai das luzes. Quem entender, irmãos? Do Pai das luzes, que é Deus mesmo. Então essa revelação, ela vem de cima, ela não vem de baixo. Não vem de baixo, não vem de seminário, não vem aqui da terra, não vem de escolas, não vem de teorias, ela não vem de planilhas, ela não vem através de um estatuto ou de um credo. Não se conhece a Deus por isso, ou através disso. Se conhece a Deus por uma revelação. E é através da revelação. A revelação para o crente é a arma mais poderosa que existe. A revelação para o crente. Através da revelação, muitos homens morreram como mártires, entregando suas vidas, e até mesmo alguns negando a morrer igual ao seu mestre, como no caso de Pedro, quando queriam crucificá-lo da mesma forma que Jesus Cristo foi crucificado. E Pedro, não achando digno de ser morto igual ao seu rei, igual ao seu mestre, igual ao seu Deus, ele pediu que o crucificasse de cabeça para baixo, porque essa era a condição do homem, estando de cabeça para baixo. Mas Jesus tinha sua cabeça para cima. Amém? E assim o seu pedido foi feito. Mas ele entregou-se por causa da revelação. Amém, irmãos? Amém. Ele não voltou atrás naquele poder vivificador que foi dado a ele. Ele não voltou atrás, não recuou quando aquele poder, quando aquela revelação que foi dada a ele do céu, ele apenas levou consigo, tomou consigo. Então esse poder, a revelação, é a maior arma, mais poderosa que o cristão tem. Porque qual o poder maior que um cristão tem na mão, se não tendo essa Bíblia revelada em sua mão? Amém? Revelada.
Isso quer dizer que, quando nós temos a Bíblia revelada, nós não temos somente o segredo de Deus revelado. Temos também o conhecimento das artimanhas de Satanás. Amém, irmãos? Temos também o segredo, a compreensão das artimanhas de Satanás. Foi revelado para nós? Foi revelado para nós o quê? Que o Jeová do Velho Testamento é o Senhor Jesus Cristo do Novo. Foi revelado para nós que esse Senhor do Velho Testamento é o Senhor do Novo Testamento. Então, a maior força, o maior poder que um cristão possa ter na mão para manusear esta Bíblia é o Espírito Santo. O Espírito que é dado por meio da revelação. Quando você vê um intelectual manejando essa palavra, ele pode estar usando o seu poder intelectual, o seu poder filosófico, o seu poder de conhecimento humano. Existem muitas pessoas que manejam essa Bíblia, manejam essa palavra. E alguns só puderam manejar depois que receberam o seu cartão, depois que receberam o seu diploma, depois que receberam a sua carta de permissão. Mas nós não. Nós temos a palavra de Deus, e se Deus não tivesse aberto o nosso entendimento, através do Espírito Santo, através desse poder que não é obtido na terra, que não vem da terra, mas vem do céu, nós estaríamos até hoje manejando a Bíblia, forçando-a, nosso entendimento pelo nosso intelecto. Porque a maioria da fé das pessoas é uma fé mental, diz o irmão Branco. A maioria, na mensagem da graça, o profeta diz isso. A maioria da fé é uma fé mental, mentalizada. Então, por isso que esta revelação, este poder de quê, pastor? Esse poder de conhecer, esse poder de entender, esse poder de ter compreensão, junção, esse poder para unir espiritualmente, para unir uma escritura a outra escritura, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Amém, irmãos? Amém. E não interpretando a nosso bel prazer. Por isso que, quando Jesus Cristo perguntou para Pedro e os demais apóstolos, o que diziam as pessoas a respeito do Filho do Homem, o que as pessoas diziam a respeito dele, uns diziam, olha, mestre, uns dizem que o Senhor é João Batista, que ressuscitou, outros dizem que o Senhor é um dos profetas, outros dizem isso e aquilo outro. Todo mundo diz alguma coisa a respeito do Senhor. Todo mundo tem uma direção, todo mundo tem uma revelação, todo mundo tem um conhecimento, todo mundo tem uma compreensão, todo mundo tem uma ideia. Todo mundo criaram uma ideia, uma tradição, um dogma a respeito do Senhor. Jesus virou-se para eles e disse, e vocês? Como vocês me veem? O que vocês dizem? Pedro tomou a palavra e disse, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Amém? Amém. Jesus disse, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque isto que você acaba de dizer, isto que você acaba de afirmar, foi confirmado pelo Pai. Amém, irmãos? Amém. Foi o Pai que tu revelou isto. Isto não foi sangue, não foi carne que te fez conhecer isso. Não foi a sua técnica, não foi os seus estudos, não foi as suas longas horas na biblioteca, não foi o seu longo tempo no seminário, não foi as longas palestras que você obteve de homens estudiosos, poderosos intelectualmente. Mas isso foi simplesmente Deus, o Pai, que abriu o céu e te mostrou isso. Amém, irmãos? Isso que nós temos, isso que nós aprendemos, foi somente Deus ter aberto o céu. Esta revelação que nós temos, a revelação do sétimo anjo, a revelação de quem é o anjo, a revelação de Malaquias 4, 5, de quem é o ministério de Elias, a revelação do restaurador,
Quem foi esse restaurador? A revelação do Filho do Homem, de como ele se manifestou. A revelação do anjo forte, de como ele desceu. A revelação do pecado original. Qual foi o seu acometimento? Todas essas coisas nós obtivemos, não foi nenhuma sala de estudo. Tivemos através do céu aberto e Deus abrindo nosso entendimento. Amém? Foi tudo Deus, nada mais. Nós não temos nada. Não temos nada próprio, nada. Não temos nada. Não temos isso aqui para vangloriar a nossa revelação. Não temos um dedo, um pequeno milímetro para poder vangloriarmos de nós mesmos com alguma capacidade científica ou mental para compreender essas coisas que são dadas somente através do Espírito Santo. E você deve entender isso. E você deve compreender isso. Você diz para mim, mas pastor, tem muita coisa que eu não entendo. Isso é óbvio. Até eu também. Tem muita coisa que eu também não entendo. Mas quando eu deparo agora naquilo que eu não entendo, é melhor parar por ali e não querer conjecturar e não querer interpretar. Deixar ali e ver se Deus Deus vê que eu tenho a necessidade de saber aquilo, Deus me dará. E Paulo também disse, se alguém de vós não estão ou não tem sabedoria, mas quer ter sabedoria, peça a Deus que Deus dará. Amém? Peça a Deus que Deus dará. Agora, Deus só te dará sabedoria ou entendimento naquilo que você quer aprender. Para matar a sua curiosidade, ele não vai fazer isso não. Quem entendendo? Para matar a sua curiosidade, ele não vai fazer isso não. Por isso que muitas pessoas que foram nos dias de João Batista para serem batizadas por ele, foram para matar a curiosidade. E não foram totalmente com revelação, não foram totalmente com o coração dorido, não foi totalmente com aquele entusiasmo de querer entender para poder trabalhar em cima do que entendeu, mas eles foram ali para matarem suas curiosidades. Foi ali para ver o que estava acontecendo. Foi ali para assistir um culto só para ver o que o pregador diria, só para ver se a pregação assimilaria com a pregação dos sacerdotes. Por isso que João disse aquelas palavras para eles. Vocês estão vindo diante de mim, mas sem nenhum fruto de arrependimento. Nenhum fruto. Para começar, vocês estão no princípio errado. Vocês estão nos princípios errados. Vocês vêm e não tem nenhum produto aí produzido de arrependimento. Produza primeiro arrependimento. Amém, irmãos? E depois venha e eu batizo vocês. Foi assim que João disse. Produzir primeiro frutos de arrependimento. Então, se você está sem sabedoria, você pega a sua Bíblia, você pega a mensagem do profeta e depara-se com um parágrafo. Você lê lá, isso e aquilo. Puxa vida, mas o que significa isso? O que o irmão Branham quer dizer com isso? O que quer dizer isso? Será que quer dizer isso? O profeta, irmão Branham, disse, eu esqueci o nome da mensagem, o profeta diz, no momento em que você está parado, arrazoando uma escritura ou um parágrafo, o diabo está do seu lado, soprando no seu ouvido para dizer isso. Os irmãos entendem? O profeta diz, ele está parado do seu lado, tentando soprar no seu ouvido para dizer, é isso, creia assim. E quando você diz, bate o martelo, é isso, aí você corre com a doutrina. E aí mais um ismo nasce. Aí mais pessoas vão entrar na sua doutrina, mais pessoas vão querer ver como você vê, e você então fará com que as pessoas tentam ver o que você viu, coisas que eles ainda não viram. Os irmãos entenderam, irmãos? Então, aí está. Então, a revelação, ela é muito importante no sentido onde nós tenhamos ela e Deus permite que nós possamos caminhar com ela ao ponto em que nós não desviemos nem para a esquerda e nem para a direita. Então,
Se falta sabedoria, se falta fé, se falta revelação, vejam bem como que é essas coisas. Se você observar, existem 2 episódios na Bíblia que isso me chama a atenção. A primeira foi quando Pedro disse o seguinte. Quando Jesus disse, e vocês, o que vocês dizem quem eu sou? Pedro tomou a palavra e disse, tu és o Cristo. Para ele falar que Jesus era o Cristo, ele tinha que ter revelação. Amém, irmãos? Amém. Porque Lucas, capítulo 2, verso 11, diz o seguinte, porque hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Senhor, que é o Cristo. Amém? Pois hoje na cidade de Davi vos nasceu o Senhor, que é o Cristo. Então, o Senhor, quanto Senhor existe? Só um. Amém? Amém? Não existe mais de um Senhor. E não existe mais de um Cristo. Porque hoje na cidade de Davi vos nasceu hoje o Senhor, o Salvador, que é Cristo. Então, vejam bem, ele diz, tu és o Cristo. Então, para ele dizer que ele era o Cristo, ele tinha que ter revelação. Depois que ele falou, tu és o Cristo, ele voltou para a filiação. Presta atenção, irmãos. Primeiro ele chamou ele de Senhor, tu és o Senhor, porque Senhor só existe um. Amém, irmão? E depois voltou para a filiação. Tu és o Cristo, o Filho, ele voltou para a filiação. Ou seja, Pedro também teve a revelação de que Jesus Cristo na terra estava mantendo um ofício de filho. Amém, irmãos? Mantendo um ofício de filho. Tu és o Cristo. Cristo só um. É o Senhor. Aí ele voltou para a filiação. Ele entendeu o que Cristo estava fazendo aqui na terra. Através da redenção por meio da sua carne. Ele diz, tu és o Cristo. Ele reconheceu que ele era Deus. O Filho olhou para a filiação. O Filho do Deus vivo. Quando Jesus viu essa revelação pura e entendida nos 2 âmbitos, amém, irmãos? Entendida das 2 linhas, das 2 pontas, Jesus disse, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Em outras palavras, você entende que eu em carne sou o Filho de Deus. E você entende que eu, antes de vir na carne, eu sou Senhor. Amém, irmão? Eu sou o Espírito, eu sou Cristo, aquele que unge. Quem está entendendo? Amém. Aí, Pedro, para falar essas palavras, para ter a ideia, não dele, mas de dizer que o que Jesus Cristo era e o que ele estava fazendo e sendo, tinha que ser Deus. Tinha que ser Deus. Por isso Jesus exultou. Por isso Jesus se alegrou. Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Agora, preste atenção no que eu vou dizer aqui para você. Quando uma pessoa tem uma revelação pura da verdade, vou voltar aqui, olha para mim. Quando alguém tem uma revelação pura da verdade, esta pessoa tem a bem-aventurança do céu. Amém. Jesus logo disse, você, Pedro, é bem-aventurado. Amém, irmãos? Amém. Você é bem-aventurado. Você, além de ser bem-aventurado, o que engloba bem-aventurança? O que é a bem-aventurança? É aquele que possui uma certa felicidade. Bem-aventurança. Jesus pregou em São Mateus 5 as bem-aventuranças. Bem-aventurado o homem, bem-aventurado isso, bem-aventurado aquilo, bem-aventurado os pobres, bem-aventurado os mansos, bem-aventurado os humildes. Quando ele falou sobre bem-aventurado, ele estava falando sobre a bem-aventurança do céu. Aquele que possui a felicidade do céu. E quando ele diz, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Bem-aventurado. Você é felicitado. Os irmãos entenderam, irmãos? Você é felicitado. Você é motivo de felicidade. O que você acaba de dizer, Pedro, é motivo de felicidade. Não de orgulho, de felicidade. Amém, irmãos? Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne, não foi seu intelecto, não foi seu arrazoamento, não foi seu pensamento,
não foi sua capacidade humana, não foi sua capacidade intelectual, não foi a sua posição na sociedade, nada disso, não foi carne, não foi sangue que tu revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Amém? Então, vejam bem que interessante isso. A outra parte, presta bem atenção, a outra parte, porque se revelação é fé e fé é revelação, em outra parte os discípulos pediram isso. Quando Jesus estava no monte, orando com Pedro, Tiago e João, quando pelo amanhecer eles desceram, havia um homem que tinha chegado no pé do monte, ou em alguma casa, onde Jesus certamente voltaria depois daquela noite. Eles trouxeram um homem, um rapaz, não sei, endemoniado. Ou acho que era um servo de um homem. E aí disse sim para eles assim, olha, eu vim trazer aqui esse meu servo, ele ora está na água, ora está no fogo, e eu não sei mais o que eu faço. Vocês podem fazer alguma coisa por mim? E a Bíblia diz que eles tentaram expulsar aquilo daquele rapaz. Tentaram por várias vezes, Aí na hora que Jesus desce, aquele homem, que era como um pai para aquele servo, disse para Jesus, mestre, trouxe o meu servo aqui para que eles expulsassem esse espírito, e eles, não está conseguindo. Tem hora que está aqui, e não consegue. Os irmãos, estão entendendo, irmãos? Jesus então disse o seguinte, mas por quê? Por que essa falta de fé ou por que essa pouca fé? Jesus já não tinha dito lá antes que eles tinham fé para receber, para entender e crer que Jesus era o Filho de Deus? O Cristo do Senhor? Esse é um poder, não é? Mas não tinha poder para expulsar. A questão deles terem conhecido Jesus, no sentido que ele era pela revelação, não era também o sentido de expulsar o demônio? Não era o sentido de expulsar o demônio? Irmão, não é bem assim. Eu posso ter o conhecimento da Bíblia e posso ter revelação disso. O profeta diz o seguinte, se Satanás expôs Satanás, o seu reino está dividido, mas é um ser que sabe a Bíblia de cor. É um ser que conhece a Bíblia de cor. E até tem revelação de que há um só Deus. Tiago diz isso, não foi? Tu crês que há um só Deus? Faz esses bem, porque até os demônios creem e estremecem. Quando se fala de expulsar um demônio, aí fala de autoridade. Amém, irmãos? Precisa de uns elementos para ter. Precisa de uns elementos. Não é necessário conhecer. Não é necessário ter conhecimento. Revelação disso. Porque os que ficaram aqui embaixo tinham revelação de quem Jesus era. Tinha revelação de quem ele era. Quem era a sua pessoa. Mas no tocante ao expulsar aquele demônio, aquele espírito que estava avalaçando a vida daquele rapaz, eles não puderam. Jesus disse que eles tinham pouca fé. Os irmãos entendem? Depois que Jesus expulsou aquele demônio, aí alguém poderia pensar assim, claro que ele expulsou. Estava cheio de poder, ficou a noite toda orando. Não. Não é bem assim. Mas isso foi fácil, porque ele jejuou a semana inteira. Ele jejuou o mês inteiro. Orou o mês inteiro. Não. Satanás, não é necessário apenas orar e jejuar. Jejuar e orar, isso é importante, mas é necessária autoridade. Amém, irmãos? Depois que Jesus expulsou aquele demônio, Jesus acrescentou isso, o jejum e oração. Depois que ele acrescentou isso, o discípulo vem e chega, Senhor, acrescenta então a nossa fé. Amém, irmãos? Acrescenta-nos a fé. Acrescenta-nos essa fé. Isso que nós temos, ainda é pouco para isso. Acrescenta então a nossa fé. Então eles pediram o quê? O quê, pastor? Eles pediram que a revelação que eles tinham
pudessem ser mais ampliadas. Amém, irmãos? Mais ampliada. Então, observe que tudo isso é importante na vida cristã. É importante. O profeta irmão Branham diz o seguinte: se você é um que não lê muito, se você é um que lê pouco, se você é um que estuda pouco, se você estuda muito, você entende muito. Se você é um que estuda pouco, entenderá pouco. Ou seja, você sabe o que você fez. Você só tem aquela porção do que você faz. Se você leu uma página, você só sabe o que tem naquela página. Se você leu e estudou o livro inteiro, você sabe o que tem no livro inteiro. Aí o profeta diz: cuidado quando você enfrentar com algumas pessoas, com alguns inimigos, e algum assunto acontecer de que apareça, é melhor que você saiba do que está falando. Porque se Satanás vai te desafiar naquilo. Entendeu, irmãos? Os irmãos compreenderam? Então é melhor que você saiba do que está falando. É melhor que você saiba do que está falando. E quando você falar, pontuar aquilo. Está aqui, eu provo. Porque Satanás vai pedir uma prova disso. Os irmãos entenderam? Satanás vai te pedir uma prova disso. Então, observe bem, por isso que Jesus não precisou estudar. Jesus não precisou examinar as Escrituras. Não é necessário Jesus examinar as Escrituras. Não é necessário Jesus estudar as Escrituras, pois ele era a Escritura. Amém, Amém, irmãos? Ele era a palavra, ele é a palavra. Ele não é necessário estudar, não é necessário examinar. Ele mesmo era a palavra. Agora, quanto a nós, ele disse que nós deveríamos examinar a palavra. Examinar as Escrituras. Examinar. Mas para que examinar, pastor? Para que examinar as Escrituras? Deus precisa de um exame? Deus precisa de um exame? E esse exame passa por mim? Um pobre pecador que tem que examinar ele? Examinar as Escrituras? Irmãos, as Escrituras não é necessário examiná-las todas para encontrar um evento de Deus feito naquela hora. Quem está entendendo? Amém. Nos dias de Moisés, era para eles examinarem as profecias para aquele dia. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Nos dias de João Batista, era para eles examinarem as Escrituras para aquele momento de João Batista. Nos dias do ministério de Jesus Cristo, era para examinar as Escrituras para o momento ocorrido de Jesus Cristo. E se nós estamos aqui vivendo nesta última era, também é necessário nós examinarmos as Escrituras para ver o que Deus tem dito que faria e que faria nessa hora. Amém, irmão? Os irmãos entendendo? E aí, quando nós examinamos e encontramos nas Escrituras o que Deus prometeu que faria neste dia e nesta hora, com quais Escrituras ele agiria, com quais Escrituras ele trabalharia nesse dia, quando nós encontrarmos essa Escritura pela qual Deus está trabalhando nela nesse dia, nós estamos seguros. Amém? Amém. Estamos seguros. Presta atenção, vou dar um exemplo. O que adiantaria eu negar as Escrituras para hoje, que é Malaquias 4, 5, 6, Mateus 17, 11, Atos 3, 21, 1 Tessalonicenses 4, 16, parte A, Apocalipse 3, a partir do verso 14, Apocalipse 10, 1 ao 7, Apocalipse 18, verso 4. O que adiantaria eu me afastar dessas Escrituras e ficar com todo o restante da Bíblia? Eu estaria perdido. Porque essas Escrituras que eu acabei de citar, Lucas 17, 30, o que adiantaria para mim ficar com o restante da Bíblia e negar essas Escrituras que estão em evidência em cumprimento agora? Porque essas Escrituras que eu acabei de citar para vocês é a evidência para esse dia. Amém, irmão?
é a evidência para essa hora. Pois por isso que Jesus diz, examinai as Escrituras. E quando vocês examinar, encontrareis nela a vida eterna. Ou seja, a vida eterna vocês vão achar quando vocês acharem o cumprimento para essa hora. Amém? Amém. Quando vocês acharem as Escrituras que colaboram para esta hora, quando vocês acharem as Escrituras, as profecias que encaixam para esta hora, veem e entendem e compreendem, vocês acharam a vida eterna. Amém, irmãos? E nessa era de Laodiceia, essas Escrituras que eu acabei de citar para vocês, é elas que nos condicionam e te dá para você poder para a vida eterna. Amém? Os irmãos estão entendendo? Os irmãos estão compreendendo? Eu posso conhecer toda a história de Abraão, eu posso conhecer toda a história de Moisés, eu posso enfiar a cara em grandes estudiosos que falaram de coisas arqueológicas até dos seus dias. Eu posso conhecer a história de cada profeta do Antigo Testamento, do que eles vestiam, qual era a tapeçaria que eles usavam, qual era o tipo de roupa, qual era o tipo de comida. Eu posso ter todo o conhecimento arqueológico, histórico dos seus dias, do seu povo. Eu posso ter todo esse conhecimento. E então alguém pensar, este é estudioso, esse examina mesmo, esse cava mesmo, e negar as Escrituras para esse dia. Quem entender, irmãos? E se eu negar as Escrituras que comprem para esse dia? E se eu negar Lucas 17:30, a manifestação do Filho do Homem? E se eu negar Malaquias capítulo 4, o Elias que deveria vir para converter o coração dos filhos de volta aos pais? E se eu negar Mateus 17:11, o Elias que viria restaurar todas as coisas? E se eu negar Atos 3:21, no qual é necessário que Deus o tenha até os tempos da restauração? E se eu negar, então, a primeira parte de 1 Tessalonicenses 4:16, o mesmo do Senhor descerá do céu com alarido. Amém? Amém. E se eu negasse, então, Apocalipse, capítulo 3, verso 4, Apocalipse 3, a partir do verso 14, ao anjo da igreja de Laodiceia, isto diz o amém para a nossa mensagem, para a nossa era. E se eu negasse Apocalipse 10, 7, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumpriria o segredo de Deus, como anunciou para os seus servos, os profetas. E se eu negasse Apocalipse 18, 4, sai dela, povo meu. Essas são as Escrituras que nos salvam. Amém, irmão? Amém. Essas são as Escrituras para a noiva do tempo do fim. E quando a noiva do Senhor Jesus Cristo, essas Escrituras para esse dia, é revelado a ela, é condicionado a ela, é dado a ela o entender, o compreender desta posição. Irmãos, Jesus disse o seguinte: examinai as Escrituras e encontrareis ter nela a vida eterna. Jesus não estava mandando comer o livro todo, não, irmãos. Jesus estava mandando examinar as Escrituras e encontrar em cada profecia, em cada livro, em cada profeta falou dele. Amém? Amém. E ali estava cumprindo ali. Eu não tinha que pegar o livro todo de Isaías, eu tinha que pegar a parte que Isaías disse. Amém? Amém. Eu tinha que pegar o capítulo e o versículo que Isaías dizia dele. Os irmãos entendendo? No tempo em que ele nasceu, se eu tivesse no tempo que ele tinha nascido, aí sim eu tinha que pegar a parte que ele tinha que cumprir naquela hora, era o seu nascimento. Eu tinha que dizer a parte que Isaías disse, que uma virgem conceberia e daria à luz um filho. Amém, irmãos? Se eu examinasse nesse momento e crisse e acertasse naquilo, eu estava bem. Mas o menino nasceu, ficou grande, cresceu. Aos 30 anos começou o ministério. Aí já tinha outra escritura que eu tinha que entender e compreender. Era Isaías 53. Amém, irmão? Ele foi ferido. Ele foi massacrado. Ele foi pisado. Era outra escritura que estava cumprindo. Amém, irmãos? Então é isso aí. É dessa maneira. Então, quero que vocês entendam uma coisa que eu vou dizer aqui. Ó. Um crente dessa mensagem. Um crente dessa mensagem. Um crente. Na verdade, a Bíblia diz em Mateus 4:4, diz o seguinte: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de...
ele quer dizer que você tem que crer nela toda. Certo, irmãos? Aceitá-la toda. 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 Porém, existem coisas aqui nessa Bíblia que nós não podemos fazer. Mas nós temos que crer que é verdade. Os irmãos entendendo? No Antigo Testamento, manda guardar o sábado. Nós não guardamos hoje. Era um dia para ser guardado. Nós não guardamos isso hoje. Nós já temos entendimento para entender o que é esse sábado. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? E outras coisas que eu posso citar para vocês. Mas um crente da mensagem, mesmo que ele não tenha lido nada das Escrituras, mesmo que ele não saiba de muita coisa, mas se Deus abrir para ele essas Escrituras, que aponta para esse dia, que aponta para essa hora, de todas essas Escrituras que eu acabei de dizer para vocês, ele tem vida eterna. Jesus disse: examinai as Escrituras, pois são elas que testificam de mim, naquele dia. William Branham, ele não falou isso. Ele não disse assim, ó, examinai as Escrituras, porque elas falam de mim. Os irmãos entendendo? Você pensa, pastor, será que William Branham podia dizer isso? Ou não? O profeta irmão Branham diz, olhe para a palavra e veja se nós não estamos nesse tempo. Amém, irmão? Mas Jesus foi o único que disse, examinai as Escrituras, porque delas testificam de mim. E é nela que vocês encontram a vida eterna. Então, observe que Anás e Caifás, ao examinar as Escrituras, não achou nele beleza alguma para que adorasse. Pelo contrário, chamou ele de Beelzebul. Os discípulos e os outros que examinaram e viram que o Messias estava na terra, vejam bem, a Bíblia não diz o que Belquior, Belsazar e o outro lá, o outro mago, não diz o que eles fizeram depois que receberam a revelação. Não diz se eles foram cristãos, se eles foram salvos, não diz. Não diz. Mas um sinal só que eles teve no céu foi o bastante para eles virem rapidamente para a Bíblia e examinar. Amém, irmãos? Foi o bastante para vir para a Bíblia e examinar. Eu não vou entrar no meu assunto nessa noite. Não vou entrar. Vai ser difícil entrar. Os irmãos entendendo? Isso acontece sempre, você sabe disso. Então, vejam, mas um sinal no céu, um sinalzinho só, foi o bastante de Belsazar, Belquior e o outro, esqueci o nome, Baltazar, Belquior e o outro, esqueci o nome. Foi o bastante para eles examinarem as Escrituras. E eles foram direto para um profeta que, se fosse no meu tempo, eu vou esquecer dele. Olha o que ele fez com Israel. Balaão. Os irmãos, né? Que ensinou a Balaque fazer com que Israel pecasse contra Deus. Eles foram direto para o livro de Balaão. Livro não, profecia de Balaão. Foram direto para a profecia de Balaão. E encontrou aquilo. Eles examinaram. E quando eles examinaram aquilo, juntaram uma coisa com a outra e disse, olha, Beltazar, você está vendo o mesmo que eu vejo? Vejo. E você, Belquior? Também vejo. Então vamos viajar. Eles eram casados, naturalmente, eles tinham família e tudo mais. Olha, irmãos, como é que a revelação é de contínua. Como que a revelação é contínua. No momento em que eles viram isso, irmãos, quem ensinou para eles que a deidade, a divindade, estaria na terra? Um levou ouro. Ouro representa divindade. Quem está entendendo? Amém. Vejam bem, naqueles 3 presentes que eles levaram, resumiu tudo o que Jesus Cristo vinha fazer na terra. Um levou ouro, representando a divindade. Outro levou incenso, representando o trabalho. E o outro levou mirra, representando a morte. Ou seja, a divindade, Deus, trabalhando para morrer. Amém, irmão? Em 3 presentes, eles resumiram tudo. Resumiram tudo o que Deus iria fazer. Resumiram tudo o que Deus iria fazer. Divindade, ouro,
incenso, trabalho, mirra, morte. A divindade. Deus trabalhando para morrer. Os irmãos estão entendendo? Veja como é que a revelação é contínua. E aquilo trouxe para eles. Aí está. Você pega o ministério de Paulo, você vai ver lá na cidade, esqueci, na Macedônia, se eu não me engano, vocês vão ver que Paulo foi expulso. Paulo chegou a dizer para eles, dando eles uma oportunidade de examinar. E eles disseram, nós não queremos esses livros, nós não queremos esses espíritos, sai daqui. Queria ficar com Diana, que era a deusa. Mas aí quando ele chegou em Tessalônica, chegou lá nos Tessalonicenses, lá em Bereia, melhor dizendo, lá em Bereia, uma cidade, um pequeno arraial, ele se assentou com os bereianos, os crentes de Bereia, e eles começaram a ouvir de Paulo, e eles tinham também os pergaminhos, e disse, vamos ouvir o que ele tem. Aí quando Paulo deu um estudo, aí eles disseram, bom, esse estudo foi bom, amanhã nós temos mais estudo, amanhã nós temos mais. E a Bíblia diz que a cada dia, amém, irmão? A cada dia eles examinaram as Escrituras para ver se era daquele jeito mesmo que Paulo ensinara. Amém? Foram mais moderados. E permitindo Paulo abrir as Escrituras para ele, o que ele estava fazendo? Estava permitindo era o próprio Deus. Amém, irmãos? Estava permitindo era o próprio Deus. Permitindo o apóstolo Paulo abrir as Escrituras, eles estavam permitindo o próprio Deus abrir as Escrituras para ele. Os irmãos estão entendendo? Então, eu percebo que Bereia, os crentes de Bereia, depois de ter tido uns dias de culto, de exposição da palavra por meio de Paulo, eu creio que depois os crentes de Bereia disseram, gente, é dessa maneira como Paulo está nos ensinando. Temos que ser batizados mesmo em nome do Senhor Jesus Cristo. Temos que tomar a Santa Ceia bíblica mesmo, com pão asmo, vinho e lava-pés, conforme ele está ensinando. Temos. Nossas mulheres terão que ficar caladas nas igrejas mesmo. Porque ele mostrou para nós, desde Gênesis até aqui, que não há nenhuma mulher exercendo o ofício de sacerdotisa no templo. Amém, irmão? Os irmãos entenderam? Vê você? Então, os crentes de Bereia foram mais nobres e a sua nobreza, porque tem gente que pensa que ser nobre é gente que faz parte da realeza. Nobre é você que faz parte do rei. Amém, irmãos? Nobres somos nós. Nobres somos nós, não possuindo nada, diz Paulo, mas possuindo tudo ao mesmo tempo. Amém? A Bíblia diz, e os crentes de Bereia que eram mais nobres. Nobres. Não é que eles tinham palacete, não. Não é que eles tinham grandes casas, não. Eram ricos, não. Eram nobres no sentido da conduta. Eram nobres no sentido do respeito. Eram nobres no sentido de sentar e ouvir. Amém, irmão? Nobre. Quando se fala nobre, vem da nobreza. Nobreza vem da realeza. Claro que nós somos filhos do rei. Quem é o nosso rei? Senhor Jesus Cristo. E para ser filho do rei, você tem que ser nobre. Amém? Você tem que ser nobre. A questão, irmão, presta atenção, a questão não é saber que você é filho do rei. A questão é agir como filho de rei. Os irmãos, né? A questão não é saber que você é salvo. É saber andar como salvo. Que é a parte mais difícil. A questão não é você entender que você tem que ser um cristão. A questão, o desafio, é andar e viver uma vida cristã. Os irmãos, entendendo? É assim. Lá no Antigo Testamento, quando um homem era rico, nobre, e tinha um filho,
Chegava o tempo da adoção. E o pai, irmãos, com tanta riqueza e com tanta coisa adquirida, com suor, com trabalho, não queria que todo o seu empenho, todo o seu lucro, seu dinheiro, suas terras, seus bois, seus gados, fosse colocado na mão de um jovem, como se diz, um jovem sem noção, na mão de um jovem, um delinquente juvenil. O que ele fazia? Ele contratava então um tutor. Contratava um tutor para ser o tutor dele, o professor dele, ensinar ele. Ensinar ele para quê? Para que ele fosse igual ao pai. Para que ele pudesse, depois que o pai partisse, dominar tudo que o pai tinha. E quando chegava o tempo da adoção, o pai então fazia uma festa, convidava todo mundo, tirava o seu anel e colocava no dedo do rapaz. E aí vinha o tutor que ficou aquele tempo todo com aquele filho, e o pai dizia: ele está pronto para a adoção? Ele está pronto para a adoção? Meu irmão, quando ele dizia ele está pronto para a adoção, ele estava perguntando o seguinte: ele está pronto para tomar meu lugar? Ele está pronto para assumir o meu lugar na minha ausência? Ele está pronto para me representar quando eu partir? Ele está pronto para firmar nos meus passos, para caminhar nas mesmas pisadas que eu pisei? Ele está pronto? Os irmãos estão entendendo, irmãos? Aí sim, ele tinha que passar a viver como nobre. Todavia ele tinha um pai, mas não andava na nobreza. Quem está entendendo, irmãos? Agora, na adoção, para receber a adoção, aí sim. E aí aquele pai pegava aquele filho no meio da festa, pegava ele, levava ele num certo lugar, no meio de todo mundo, e dava um testemunho público dele diante de todo mundo. Este é meu filho. Este é meu filho. Tudo que é meu é dele. Tudo que eu possuo, ele possui. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Então observe que é isso que Jesus Cristo fez quando ele deixou-nos. Pastor, isso é triste de falar. Jesus nos deixou. Jesus nos deixou corporalmente, fisicamente. Ele disse: eu vou, mas eu volto. Mas se eu não for, entendam para vocês, entendam, eu tenho que ir. Mas por que o senhor tem que ir, mestre? Se eu não for, o Consolador não virá. Amém? Entenderam agora? Se eu não for, o Consolador não vem. Então o que acontece? Jesus foi e deixou sua igreja. Já tem 2000 anos que ele está ausente. 2000 anos. Mas ele deixou o tutor. Ele deixou o tutor. Ele deixou o Filho de Deus. A dispensação do Espírito Santo durante as 7 eras da igreja. Ele deixou o Espírito Santo. E o Espírito Santo é aquele que vem, e depois que vem eu chamo, clamo, Abba. Abba, Pai. Esse Espírito Santo é que está tratando de criar em nós essa nobreza. Amém, irmãos? De sermos filhos do Rei. Os irmãos estão entendendo? É isso que entende. É isso que é difícil. O profeta diz que aceitar Jesus Cristo é a coisa mais fácil que existe. Mas viver como cristão é a coisa mais difícil que existe. Aí ele pregou a mensagem: por que é tão difícil viver uma vida cristã? Essa é a parte difícil. Aceitar Jesus nunca é difícil. Você pode pegar qualquer pecador, qualquer ladrão, qualquer estrupador, qualquer assassino, sequestrador, você pode pegar qualquer um desses malucos por aí e dizer: você aceita Jesus Cristo?
Isso é fácil para eu dizer sim. É fácil para eu dizer, eu aceito. Até o macumbeiro, se estiver morrendo na hora da morte lá. A questão, o profeta disse, não é tão difícil aceitar. Não é. Difícil é andar nas pisadas sangrentas. Os irmãos entendendo? Mas é outra coisa importante. Outra coisa importante. Porque quando o Espírito Santo vem na igreja, não é agora da maneira como Pedro fez. Pedro reconheceu Deus num corpo. Mas quando o Espírito Santo vem na igreja, essa esperança da glória, esse mistério entre os gentios, como Paulo disse, porque Cristo na igreja é o mistério de Deus entre os gentios. Que está entendendo? É o mistério de Deus entre os gentios. Esse mistério de Deus entre os gentios, que é Cristo na igreja, a esperança da glória, aí sim, irmãos, precisamos de uma revelação de que Cristo vive em nós. Amém? Amém. Esta revelação o profeta chamou de como? Chamou de experiência pessoal com Cristo. Pessoal. Existem dois tipos de experiência. A relativa e a pessoal. A relativa é aquela que você tem por fora. Não, eu vi. Não, eu estava lá quando aconteceu. Não, eu estava próximo. Tudo bem. Mas a pessoal é aquela interna. Amém, irmãos? É aquela que você não viu o que mudou lá fora. É aquela que você viu o que mudou aqui dentro. Vamos ficar de pé. Amém. Os irmãos entenderam? Graças. Esta é a maior revelação. É a revelação pessoal de Jesus Cristo na nossa vida. Amém? Amém. Aleluia. Os irmãos entenderam? Amém. Glória a Deus por isso. Vamos orar e agradecer a Deus. Senhor nosso Deus, Pai Celestial. Pai, eu dei o tema e não entrei no tema, o Senhor mesmo sabe. Mas foi o melhor que nós podemos ouvir nessa noite. Pai, queremos ser guiados pelo Espírito. Abençoe cada irmão, cada irmã. E que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com cada um deles. Ó Deus bendito, Deus eterno. Perdoa nossas falhas. Perdoa os nossos pecados. Enche nossos corações, ó Pai. A cada dia, a cada instante. No nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos. Até o próximo culto, sábado, se Deus assim permitir. Deus abençoe.